Quando nós vamos falar sobre Rubem Alves, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é qual é o contexto do qual ele estava falando ou contra o qual ele estava falando. Acho que esse é o principal aspecto que a gente tem que considerar. E o Rubem Alves, todo o discurso dele, ele vai contra uma formação muito tecnicista que ignora as outras dimensões da vida humana, que ignora o corpo humano como sujeito do processo educativo. Então, aquela educação que é voltada muito a ser uma mola, uma engrenagem útil dentro de uma sociedade, é contra essa visão que o Rubem Alves vai falar. Ele vai dizer que a educação, ela tem um objetivo central, fundamental, que é ensinar a pensar. E para ensinar a pensar, a gente não pode simplesmente reproduzir conteúdos dados, né? Se a gente vai pensar naquele modelo contra o qual o Rubem Alves está falando, ele vai falar muito daquele ensino de cartilha, daquilo que o Paulo Freire também fala de educação bancária, ou seja, de uma formação muito voltada então a conteúdos fixos, de conteúdos estáticos, que vão servir para a gente lidar com determinados problemas que nos são dados, né? Problemas prontos. A própria ideia do vestibular, se a gente for pensar, né, desses exames bem objetivos, o próprio cursinho de preparação para esses exames, eles nos ensinam a todo momento a termos respostas prontas para perguntas específicas. E ter respostas prontas para perguntas específicas não é pensar. Porque se a gente tem um conhecimento já dado, a gente não precisa pensar, a gente só precisa repetir ele. O primeiro aspecto importante do Rubem Alves é a centralidade que ele dá ao corpo como sujeito da educação. E o corpo aqui, como sujeito da educação, ele não deve ser entendido apenas como um corpo biológico, mas também como um corpo social, socialmente construído e historicamente situado. E além disso, esse corpo ele deve ser visto numa perspectiva bem complexa de relações, né? Como um ser que sente, que chora, que crê, né? Então nós temos uma dimensão psicológica, nós temos uma dimensão espiritual, nós temos uma dimensão histórica, social, política do corpo. E considerar a centralidade do corpo, como a partir do qual tudo parte e o conhecimento é construído, significa considerar, então, o corpo nessa multidimensão, né? Nesse multiverso de sentidos. Relacionado a isso, um outro aspecto importante, tendo o corpo como sujeito da educação, é que o processo educativo está muito vinculado à vida das pessoas, ao que acontece. Então, o conhecimento que é produzido, socializado, compartilhado, ele precisa estar vinculado à vida das pessoas. Aquilo que a gente aprende na escola, que a gente lê em livros ou etc e tal, tem que ter uma relação com a nossa vida. Por quê? Porque senão a gente vai esquecer, vai ignorar, né? O Rubem Alves ele tem uma frase que ele diz assim, que o aprendido é o que fica depois que o esquecimento fez sua parte. A nossa mente, a nossa memória gosta de trabalhar de maneira leve. Então tudo aquilo que é conhecimento que não nos serve no nosso dia a dia, nas nossas diferentes necessidades, a gente vai deixar para lá. Então, se a gente vai pensar no processo educativo, a gente tem que considerar, né, e considerar o corpo como sujeito da educação e o conhecimento vinculado à vida, a gente tem que considerar que esse conteúdo ele tem que ter essa relação. Para que isso tudo aconteça, o Rubem Alves ele vai ter um método de ensinar muito curioso. Primeiro ele vai dizer que as pessoas docentes elas precisam saber despertar o espanto para as coisas que estão na nossa volta. A gente aprende a partir das coisas do dia a dia, das coisas que estão à nossa volta. Então, as pessoas docentes precisam ser docentes do espanto. Tem que despertar a curiosidade. A partir do momento que a gente desperta a curiosidade, a gente, né, e se impressiona com as coisas à nossa volta, a gente começa a elaborar perguntas sobre isso. E à medida em que a gente elabora perguntas, a gente começa a gestar
um novo conhecimento sobre aquelas coisas. E a partir do momento que a gente faz perguntas, constrói conhecimento, né, investigando e pesquisando e descobrindo coisas, a gente também é capaz, e aí é uma terceira etapa, de criar o novo. Portanto, a gente tem no processo pedagógico do pensamento do Rubem Alves, eu acho que isso é importante a gente reter, 3 movimentos. E que, para quem não sabe, ele pegou da teologia da libertação, que é o método ver, julgar, agir. Ele adaptou esse método ver, julgar e agir para a educação, e aí ele resume a filosofia dele da educação da seguinte maneira: a educação consiste na aprendizagem da arte de ver, né? E aí entra a questão da curiosidade, do espanto, aprendizagem da arte de pensar, e aí, diante do espanto, nós formulamos perguntas, né, sobre as coisas à nossa volta, né, e exercemos o pensamento crítico nesse aspecto. E, um terceiro, a aprendizagem da arte de inventar. A partir do momento que nós olhamos para alguma coisa, né, pensamos sobre ela, nós também somos capazes de criar o novo a partir dela, né? Novos conhecimentos, novas descobertas, novas invenções. Então, o resumo do pensamento do Rubem Alves da educação consiste, então, em ver, pensar e inventar, considerando o pensar como a centralidade de todo o processo. Ele vai dizer que é com o pensamento que se faz um povo, e é com o pensamento, então, que a gente pode também criar o novo e tudo mais.